A palavra é Jesus Cristo. Sexta-feira, na sexta semana da Páscoa, 30 de maio de 2025. Oremos. Escutai, Senhor, nossas preces, para que a promessa feita com a glorificação do vosso Verbo chegue à plenitude em toda parte pela pregação do Evangelho, e vossos filhos adotivos obtenham o que anunciou a testemunha da verdade, nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículos de 9 a 18. O salmo responsorial será o 46, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: O Senhor é o grande Rei de toda a terra. E o Evangelho será o de São João, no capítulo 16, versículos de 20 a 23. Paulo está em Corinto e ali é perseguido pelos judeus, amado pelos pagãos, a quem oferece sempre uma boa amizade e acolhida. Está havendo uma mudança de mentalidade em Paulo. Ele percebe que a comunidade dos judeus, quer aquela que continua como judeus, quer aquela dos judeus neoconvertidos, mas marcados profundamente pela lei mosaica, não dará sossego a ele. Então, sua oração deve ter se intensificado ao ponto de que ele tem uma visão. Numa noite, o Senhor lhe aparece em visão e lhe diz: não tenhas medo. Continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Com estas declarações, Paulo fica comprometido, em consciência diante do Senhor, seguro porque o Senhor lhe promete sua proteção e empenhado porque ele vai cuidar do povo que pertence a Deus em Corinto. Muito interessante esta composição da missão. A garantia do Senhor que nos chama e nos protege, nos conduz, nos guia, está conosco. Se está conosco como nosso pastor, o que vai nos faltar? Se Ele está ao nosso lado, a nosso favor, quem será contra nós? Paulo mesmo depois cantará isso na carta aos Romanos, de 31 a 39. E a segunda componente da nossa missão é o povo de Deus, a responsabilidade com o povo que Ele nos confia, não podemos jamais esquecer disso. Não se trata então só de um conceito de ministério como uma missão aleatória, não. Esta missão tem rosto, tem nome, tem dores, tem localização, tem circunscrição, tem jurisdição. Esta missão tem uma pessoa, tem várias pessoas, tem várias idades, tem várias necessidades. Este povo é o povo de Deus. É dele que haveremos de nos aproximar. O Santo Padre, o Papa Francisco, falava das 4 proximidades da vida presbiteral, da vida de um padre. Proximidade de Deus pela oração, proximidade do seu bispo pela unidade e o afeto e o efeito desta unidade vinculativa com Ele. A proximidade dos outros presbíteros por causa do colégio da vida presbiteral, do presbitério, que é uma marca constitutiva da nossa vocação de ordenados, e a proximidade com o povo fiel de Deus, a quem nossa vida foi consagrada, foi destinada. Nós não servimos a nós mesmos, nós não fomos ordenados para nós mesmos, nós fomos ordenados em vista de gastar a nossa vida com os outros. Deus nos colocou no mundo para os outros. E esta é a proximidade
que Paulo se sente urgido a abraçar. É por isso que Lucas comenta, Paulo fica aí em Corinto ainda 18 meses, 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Portanto, 18 meses de escola em Corinto, no meio de todas estas adversidades. Naquela região, então, estava Galião como procônsul na Acaia. E os judeus, se insurgindo contra Paulo, levaram Paulo diante do tribunal de Galião e o acusaram de que Paulo induzia o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Vejam só, como é que pode adorar a Deus de modo contrário à lei, se a lei prevê a adoração a Deus? Olha a briga que se instaura nas nossas comunidades pelo jeito desse, jeito daquele, este é conservador, aquele é libertador, esse é... Olha, não alimente o dente do Satanás. Não alimente na sua comunidade, na sua pastoral, o veneno da víbora do Satanás. Com estas ideologias divisoras, que divide a comunidade em duas partes, que opõe as pessoas, que fofoca de um e fofoca de outro. Não sirva ao diabo. Não sirva ao diabo. Da sua boca não sai a podrura da fofoca. Não faça isso com a igreja de Deus. Você vai ser punido por causa disso. Não alimente divisões. Isso é o inferno. E você está promovendo o inferno. Dê o céu para a comunidade. Vença dentro de si mesmo, de você mesmo, este ardil, esta sanha de falar mal dos seus colegas de pastoral, do bispo, dos padres. Vença isso dentro de você. Não sirva cafezinho para o demônio. Não sirva lanche para o diabo. Não engorde a cobra do Satanás. Ela vai lhe morder. Você vai perder e todos perderão. Então, Galião não quis nem saber disso. Disse que se fosse uma questão criminosa, até que ele iria se interessar. Mas como é questão de palavras, de nomes, da lei de vocês, esta é questão de vocês, não é minha. Eu não quero nem saber dessas coisas. E não quis ser juiz nestas coisas. Lavou as mãos como Pilatos. E mandou sair todos de dentro do tribunal. A raiva, a euforia, a frustração dos judeus foi tamanha que agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga na época, e o espancaram diante do tribunal. A fofoca, a divisão, vai levando ao ódio, ao gabinete do ódio. Ao gabinete do ódio. Se instauram dentro das nossas comunidades gabinetes de ódio. Tribunos do ódio. Tu és tribuno do ódio na tua comunidade, na tua pastoral? Que papel tu desempenhas? Do Espírito Santo ou do Espírito do demônio? Tu és tribuno do ódio ou tu és a suave proteção da unidade? E todos então espancaram o homem e Galião nem se incomodou com isso. Que espetáculo terrível. Não façam, não deixe acontecer isso nas nossas comunidades, por favor. Paulo permaneceu ainda tantos dias em Corinto, depois se despediu dos irmãos, embarcou para a Síria na companhia de Áquila, que era esposo de Priscila, aqueles amigos que vieram de Roma e com quem Paulo morava. Informa Lucas, para terminar a leitura, que em Cencreia, Paulo rapou a cabeça porque tinha feito uma promessa, um voto. Aqui um detalhe interessante. A piedade popular que leva a gente a uma fidelidade a Deus, um relacionamento todo especial e particular, que leva a gente a fazer promessas. Promessa a São Benedito, promessa a Nossa Senhora, promessa ao anjo Gabriel, promessas. As nossas promessas devem ser pagas. Se prometeu, cumpra o voto que fez. Você não está tratando com um espírito qualquer.
Você está tratando com gente séria, com cidadãos do céu. Trate de cumprir os votos que fez, pagar as promessas que fez, com o que tenha prometido. Também não prometa coisas para os outros pagarem. Paulo rapou a própria cabeça, não a cabeça de Áquila ou Priscila. Tem mães, avós que fazem a promessa para cortar o cabelo do filho. Falta de respeito. Faça as suas promessas e cumpra o que prometeu, mas que saia do seu bolso, da sua responsabilidade e do seu sacrifício. Não obrigue ninguém a fazer sacrifícios para pagar as promessas que você fez. Não. Essas promessas não valem. Aí eu fiz a promessa para tirar a imagem de Nossa Senhora do Rosário lá de onde ela está para ir na minha casa. Não, senhor. Não, senhor. Não faça isso. O padre, o pároco, ninguém está obrigado a pagar a promessa de ninguém. Eu vou fazer uma promessa por você, para você viajar a pé 10 quilômetros. Não faça isso. Isso é desleal, isso não tem sentido nenhum. Você vai ficar devendo. O que você prometeu, pague você. Mas o outro foi beneficiado, mas foi você que prometeu. Não brinque com estas coisas. Não é? De vez em quando tem alguém que vem nas nossas paróquias com propostas de pagamentos de promessas, coisas mais absurdas da igreja, do mundo. E claro que nós padres temos que ter autoridade moral e o dever de dizer, pare com isso. Aqui não tem lugar para isso. Vá para lá com esse negócio. Não é? Por isso eu estou ensinando, estou indicando a você que me escuta, não faça promessa para ninguém pagar. E também só faça aquilo que pode pagar, evidentemente. Não é? Paulo, em Cencreia, havia feito uma promessa e em Cencreia rapou a cabeça. Isto ajuda? Pega, tá bom? O Senhor é o grande Rei de toda a terra, diz o salmista no Salmo 46, e nesses dias que nos preparamos para a ascensão do Senhor ao céu, que beleza subir com Ele, para com Ele reinar sobre toda a terra, no serviço carinhoso, amoroso, fraterno a todos. No Evangelho de hoje, nesta sexta-feira, Nosso Senhor diz, no discurso de despedida, que os discípulos ficaram tristes, mas a sua tristeza há de se transformar em alegria. E exemplifica isso com a mulher que está para dar à luz, que tem dores, fica angustiada porque sua hora está chegando. Mas depois que a criança nasce, ela nem se lembra mais dos sofrimentos por causa da alegria de ter nascido um homem neste mundo vindo dela. Portanto, a tristeza que os discípulos sentem agora vai se transformar em alegria quando voltarem a ver o Senhor, e o coração vai se encher de alegria. E ninguém poderá tirar esta alegria, e nem haverá mais lugar para perguntas. Voltar a ver Jesus ressuscitado vai trazer um maior dos milagres que a gente pode imaginar. Quem eram os discípulos dias antes? Quem são os discípulos depois que têm estes contatos com o ressuscitado? A ressurreição é uma poderosa iluminação da vida total dos discípulos. Teólogos se esforçaram para esclarecer isso e realmente está aí. A ressurreição não é um acontecimento qualquer. Ela altera por inteiro a própria capacidade intelectual dos discípulos, de modo que tudo foi transformado. Não é só alegria, é uma sapiência, uma sabedoria que não cabe mais nem fazer perguntas. Eles tomam conhecimento, porque o amigo lhes deu a conhecer tudo o que havia recebido do Pai. Que maravilha! Ontem, um amigo meu que escuta também este programa compartilhou comigo que sua esposa, médica no Rio de Janeiro, foi chamada a atender uma criança que teve paradas cardíacas, que da escola foi à UPA e da UPA a um centro clínico, e ali, com outras parábolas, chegou à sua Páscoa. Tinha 8 anos. Tanto o pai, os pais, como os amigos que os consolavam com seus serviços, com sua companhia, com sua oração,
tem de acréscimo a minha companhia. E o garoto que está no paraíso há de trabalhar pela família, por mim, por nós. E nós o beijamos e o abraçamos e o abençoamos daqui, para que da Igreja Celeste ele comungue dos apoios e sufrágios da prece de todos nós na Igreja Peregrina de Esperança. Entra no céu, minha criança. E aos pais, meu abraço pastoral e fraterno. A Mãe Consoladora dos aflitos, o auxílio dos cristãos, com o Divino Amigo Espírito Santo, que invocaremos agora, e que é a devoção deste casal que consola o casal enlutado, o Senhor Espírito Santo, há de levar para eles a consolação que suplicamos agora. Vinde, vinde Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.